comigo por que estudamos os livros históricos. Eu botei uma frase no grupo, que é a base do que nós vamos ver, é o princípio que vai nos nortear, é a direção que vamos seguir. Qual foi a frase? Não se estuda a história de ontem com a cultura de hoje. Eu não vou usar a minha cultura de hoje, o meu entendimento de hoje, aquilo que eu imagino saber hoje para entender o ontem. É ao contrário, eu entendo, eu estudo o momento de hoje pela história de ontem. É isso que nós vamos ver aqui. É isso na realidade nua e crua na vida de Judá. Ok? No final a gente volta a falar sobre isso. Então o princípio dessas lições, desse trimestre, estão baseados nesse princípio. Essa é a linha que a gente vai conduzir. É importante entender a linha, porque na hora que nós vamos estudar, meditar esses livros, vamos estudar aqui Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. O que eu estou buscando aqui? É isso. E vocês vão perceber que dentro do texto, Deus está fazendo isso. Lembra o que eu fiz contigo? Como te conduzi do Egito pelo deserto, te sustentei, te alimentei, e tu me deixaste. Arrependa-te hoje, porque o juízo virá no futuro, se você não se arrepender. Então eu estou entendendo hoje pelo que de ontem para eu saber o que vai fazer. Amém? Vamos lá. Vamos relembrar rapidamente algumas coisas da história. Quem está atento, eu vou fazer um mapa aqui, não é perfeito, mas é parecido. Parece uma berinjela, o mapa de Israel. Uma berinjela toda assim. Bom dia, minha irmã. Bom dia, bem-vinda, irmão. Bom dia, agora está cheio de glória. Então vamos dizer que esse é o mapa de Israel, que esse é o território de Israel. Israel saiu do Egito como nação, 12 tribos, entrou na terra prometida. A gente vê a história lá, principalmente em Josué, a conquista da terra prometida. As 12 tribos se espalharam pelo território, já havia um certo estabelecimento de cada uma ficaria, porque já tinha sido estudado o território antes, né? Eles tiveram 40 anos para estudar isso, aprenderam, já foram sabendo onde é que iam ficar. Havia apenas, às vezes, disputa de um lugar ou outro, mas isso já tinha estabelecido. Pronto. Passou o tempo de juízes, que foram cerca de 300 e poucos anos. Eliane chegou, está aí. Então, surgiu agora o que? A necessidade de se estabelecer a monarquia. Essa necessidade veio de quem? De Deus ou do povo? O povo pediu monarquia, pediu rei. Veio o rei. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi? Ninguém lembra? Foi mesmo, depois da perseguição. Vou fazer sabatina depois, viu? E o terceiro? Salomão. Esses 3 reis governaram o Israel unificado, as 12 tribos sob o mesmo rei. Salomão faleceu, só que nos últimos anos de Salomão, os súditos, quando a gente diz os súditos, são representados pelas tribos. As tribos vieram reclamar a Salomão de que os impostos estavam pesados. Tem alguma coisa a ver com hoje? Não, né? Os impostos estavam pesados. Por que estavam pesados? Porque a corte de Salomão era muito grande, cheia de vaidade, não é a palavra vaidade, de pompas, né? Muito custosa, cheia de... A gente sabe as alianças que ele fez, ele usou casamentos para fazer essas alianças. Então ele teve muitas esposas, centenas de esposas, quase 300 esposas, fora as concubinas, né? E para cada esposa principal, assim, deixando a esposa principal, que era filha de um rei, que era filha de um príncipe, ele construiu um palácio para ela, construiu, aí começou a ter a decadência dessa área, construiu templos para o Deus dela, de onde ela estava vindo. Então começou com Salomão.
Salomão falece. Vem o seu filho Roboão. Quando Roboão toma posse, as mesmas pessoas vieram a Roboão e pediram: ó, nós pedimos isso ao seu pai, mas ele não concedeu, então temos que pedir a você. Só que Roboão, ouvindo o conselho dos mais jovens, não fala mais jovens, mas porque é jovem, é no sentido de que pessoas inexperientes, pessoas sem sabedoria, pessoas nécias para o governo. Ele ouviu, usou também a sua arrogância, que não pode ser tirado da responsabilidade, e disse: não, se meu pai cobrou com uma mão pesada, eu vou cobrar com duas. E aí o que acontece? Em pouco tempo, formou-se uma rebelião e 10 tribos, é mais ou menos isso, 2/3 do norte de Israel, são as 12 tribos, se separaram. Então aqui ficou sendo Israel e aqui Judá. Por que Judá? Porque a principal tribo do sul era Judá. A outra tribo era Benjamim. Benjamim era pequenininha. Então foi absolvida. Então as 10 tribos ficaram aqui e as outras duas ficaram aqui. Então Israel, que era um reino só, unificado, agora são 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, Judá. Jerusalém ficava onde? Em Judá. Qual foi a capital de Israel depois de algum tempo? Samaria. Então Judá está aqui, ao sul. Hoje, essa revista, todos os estudos serão baseados na história de Judá. Ok? Só para nós nos situarmos, né? Então aqui está, ó. No ano 930 a.C., houve a divisão. Israel para um lado e Judá para o outro. Mas por que Israel para o norte? Porque a tribo de Efraim estava no norte, ela tinha o direito de usar o nome de Israel. Não teve, isso tem lógica. Não houve briga pelo nome por isso, porque já estava desde lá da época de Jacó, que Efraim, depois de Jacó, que era Israel, Efraim era o segundo nome de Israel. Então, por isso que muitos, às vezes você ouve lá em alguns trechos de Reis e Crônicas, e do Efraim não está falando da tribo, está falando de Israel. Entendeu? Então, o Efraim está aqui do norte, herdou o nome de Israel. Então, em 930 houve a divisão, Israel para Judá. Em 722, lembrando que antes de Cristo, a contagem é decrescendo, ok? É decrescendo. Então, em 722 a.C., houve a extinção de Israel. O reino do norte desapareceu, porque a Assíria, esse país, essa nação, começou a crescer, e foi crescendo, e foi tomando os povos daqui. Os colhões eram muito sanguinários, e o objetivo deles era destruir as nações. Como é que eles destruíram? Foi o que fez com Israel. Invadiu Israel várias vezes, até que Israel invadiu de forma que acabou com Israel de vez. Tirou o governo, destruiu a plantação, destruiu os povos, destruiu as cidades, destruiu os governantes, fez tudo. E pegou o povo que ainda tinha capacidade de trabalhar e levou embora e espalhou esse povo por 5 nações. Para dificultar o que? Eles se reuniram de novo. E pegou o povo de 5 nações e trouxe para morar aqui no norte de Israel. Aí vocês vão entender porque na época de Jesus, quem não morava no sul, esse era um judeu, ele tinha preconceito porque morava no norte. Porque ele dizia o quê? É um judeu, é um israelita misturado com outras nações. Fica aqui a origem. Ok? Então, houve a extinção de Israel. Não existe mais a nação de Israel. Não tem mais rei, não tem mais exército, nem povo praticamente tem. É uma mistura de povo. Em 605 a.C., aí já não é mais a Assíria. A Assíria, chegou, Joel? A Assíria já não existe mais. A Síria foi decaindo, perdendo força. E quem foi subindo? A Babilônia. A Babilônia foi se fortalecendo, foi crescendo. E aí a primeira coisa que ela fez com a Síria foi destruir a Síria. Destruiu. E por séculos e séculos e séculos, a Síria foi dita que não existia. Só existia na Bíblia.
A Bíblia é uma coisa de invenção das pessoas que escreveram a Bíblia. Não existe assim, nunca existiu. É crendice do povo judeu. Até o dia que aí não sei dizer se é arqueólogo, antropólogo, não sei o que foi, resolveu fazer uma pesquisa em uma região, atrás de outras coisas, e descobriu o primeiro sinal da existência da civilização da Síria. Depois foi descobrindo tudo. Hoje a Síria é estudada como uma nação. Se não tivesse registrado na Bíblia, ninguém estaria sabendo. Mas durante quase 2 milênios foi dito que isso era invenção dos crentes, daqueles que criam na Bíblia. A Babilônia destruiu a Síria dessa forma, imagina. Se passou mais de 2000 anos, todo exemplo não existiu. Olha como foi bem destruído. Então destruiu. Então a Babilônia começou a invadir, começou a tomar um pouco, tomar outro, até que chegou aqui. E em 605 a.C. teve a primeira invasão da Babilônia a Judá. A primeira invasão da Babilônia. A Babilônia entrou, cercou cidades, conquistou cidades, tirou riquezas e chegou a Jerusalém. Cercou Jerusalém, mas não destruiu Jerusalém. Foi um clima de guerra, mas houve um acordo, e nesse acordo se entenderam, levaram o rei preso e levaram várias pessoas cativas aqui nessa primeira invasão. Aqui foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os outros que eles receberam lá na Babilônia. Foi na primeira invasão. Eles levaram todo mundo que era, principalmente jovem, que tinha conhecimento, que tinha habilidade, que tinha uma profissão, que tinha, ou seja, coisas que ia contribuir para lá. O jovem, no caso de Daniel e os amigos, foi porque eles iam ser treinados como Daniel, tinha um bom preparo, já mesmo sendo jovem, e os 3 amigos, eles iam trabalhar na corte. Então foi com esse intuito. Levaram cativo o quê? Não é qualquer um, vai levar quem vai trazer utilidade para mim. No caso deles, perceberam que eles tinham ser treinados para trabalhar na corte do rei. Outros foram para trabalhos. Você era marceneiro, carpinteiro, então você vai trabalhar, você é pedreiro, você vai trabalhar lá com pedreiro. Então foi assim, forçado, vai trabalhar nessa sua área. Em 596, 9 anos depois, houve a segunda invasão da Babilônia. Houve a segunda invasão, o mesmo cenário, levou mais pessoas cativas e tal. E em 586, a terceira e última invasão foi quando Jerusalém foi destruída. Os muros foram derrubados, o templo foi queimado e destruído, as habitações dentro de Jerusalém também foram. Irmão? A última invasão foi essa. Quando se conta os 70 anos do cativeiro babilônico, a partir da primeira invasão. É aqui que se vai contar os 70 anos. Então essa é a história. Nós vamos estudar esse trimestre inteiro. Jeremias, Daniel e Ezequiel. Daniel foi levado para Babilônia. Ficou aonde? Na corte dos reis. E ali ele atravessou todos os reis que vieram, inclusive os não babilônicos, que a Pérsia conquistou a Babilônia. Então ele trabalhou dentro da corte do rei, para os reis da Babilônia e depois para os reis persas. Ok? Ezequiel foi levado no cativeiro. Não sabemos se na primeira, se na segunda ou na terceira. A Bíblia não resiste. Mas Ezequiel ficou no meio do povo. No meio do povo que foi levado para trabalhar. Ele ficou no meio do povo, nas cidades da Babilônia. Provavelmente não ficou especialmente na Babilônia, ele disse que ficou em outra cidade, não fiz o nome para ver de cabeça. Então, provavelmente, ele trabalhou no meio do povo. Ele profetizou aquelas coisas no meio do povo de Deus, do povo que estava levado, foi levado cativo para lá. E Jeremias? Jeremias ficou em Jerusalém. Nabucodonosor 2, teve um, teve dois, soube da história de Jeremias, que a gente vai ver daqui a pouco, e deu honra a Jeremias, dele escolher para onde ele queria ir. Se ele queria ir para a Babilônia, se ele fosse para a Babilônia, seria bem tratado com honra, porque ele foi muito que teve juízo naquela cidade. E se ele quisesse ficar, a decisão era dele, deixou ele livre. Os outros não tinham direito, todo mundo já foi, ou morreu, ou foi levado cativo, ou ficou aí nos destroços.
Jeremias escolheu ficar, no chamado para e decidiu ficar em Judá, em Jerusalém, no meio dos destroços, das ruínas, dos desesperançados, dos feridos, dos abatidos. Esse foi o ministério de Jeremias que nós vamos começar hoje. Cada um tem seu ministério. O ministério de Jeremias foi no meio das escombros, das ruínas, dos sem esperança, dos aflitos, dos derrotados. Essa é a visão que Deus deu a Jeremias. Vamos seguir. Jeremias. Depois vocês leem isso aqui. Eu dei para alguém. Segundo Reis 17, 22 e 23. Assim, Mas esse é pequeno. assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Pronto. Então vamos lembrar isso aí, porque isso é importante para entender. Israel foi, ao termo, expulso. Israel foi expulso da sua terra. Em Deuteronômio 28 e 29, capítulos 28 e 29, nós temos ali as bênçãos e as maldições. E lá está escrito isso. Se você não cumprir as bases dessa aliança, se você cumprir, terá essas bênçãos. Se não cumprir, será essas maldições. E aí vem as duas últimas mais pesadas maldições. A antecessora, a penúltima, será levado cativo para outra nação. A última será expulso da terra. Israel foi expulso da terra. Pegou a maldição mais feroz. Judá pegou a penúltima. Foi levado cativo. Estava previsto na aliança. Quarto, cadê aqui? Jeremias atravessou o reinado de 7 reis. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Estamos falando agora de Judá, viu gente? Então, Judá. Manassés, Amon, filho de Manassés, aqui é todos descendentes de Davi. Manassés, então um é filho do outro. Manassés, Amon sucedeu, Josias, ao contrário, foi o único que buscou o Senhor desses últimos 7. Jeoacás, Joaquim e Zedequias, que foi o último rei que foi dessa última invasão. Manassés foi o pior de todos, desses últimos 7. E Josias foi o único que buscou o Senhor. Jeremias nasceu durante o final do reinado de Manassés. E começou seu ministério profético a partir do reinado de Josias. Foi quando ele começou, já jovem, ainda jovem. Jeremias, filho do sacerdote Ilquias. Então, já nasceu numa família de linhagem sacerdotal. Né? A Bíblia fala que eles moravam em Ananote, na tribo de Benjamim, mas não disse se ele é da tribo de Benjamim. Ficou essa dúvida. Ok? Uns acham que ele é da tribo de Benjamim, outros não acham. Não vai mudar em nada. Então, eles moravam perto de Jerusalém. Jeremias, por ser filho de sacerdote, automaticamente se dizia que ele seria sacerdote. E ele foi. Exerceu o ministério de sacerdote. Mas Deus o chamou para ser profeta. Falou o profeta, chegou Ivana. Esse período desses 7 reis foi um período turbulento naquela parte de Israel e das nações ao redor. Porque a Síria, que era terrível, estava em decadência, e a Babilônia estava em ascensão. Então era guerra em cima de guerra, os povos sendo tomados, todas as nações ao redor de Israel foram ocupadas. Aí você vai ver Moabe, Amon, não sei o quê, muitas nações, tomou conta disso aqui até que chegou a Judá. Então foi um momento só de guerra.
de você saber que a qualquer momento sua nação seria invadida e seria tomada pela Babilônia. E não tinha para onde correr. Ok? Então foi um momento de turbulência. Não havia nada que projetasse mais. Um chamado. Jeremias 1, de 4 a 9. Quem pode ir aí? Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Esse é o chamado de Jeremias. Né? Jeremias. Veio a minha palavra do Senhor. Foi lido aí pela irmã. O chamado veio de quem? Para Jeremias. Diretamente do Senhor. Quem tem chamado recebe diretamente do Senhor. Não há dúvida quanto a isso. O chamado veio diretamente do Senhor. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus deu um chamado, e a chamou depois que ele nasceu, mas já deu a vocação desde o início. O que é vocação? Uma inclinação para você fazer aquilo, fazer bem, desde que você cumpra o seu chamado. Então Jeremias já nasceu vocacionado, já jovem, já estava profetizando. As nações te dei um profeta. Como eu disse, foi um período turbulento. E Deus chamou Jeremias não só para profetizar em Judá, mas em todas as nações que estavam ali próximas. As profecias dele atingiram todas as nações ao redor. É o Deus soberano, usando o que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quiser. Jeremias. Quem era Jeremias? Morava em Jerusalém. Foi chamado para ser profeta das nações. E o que ele profetizou do Senhor? Pegarmos a história. Ele profetizou a ascensão da Babilônia e a conquista de Judá pela Babilônia e das nações ao redor. Mas ele profetizou, mas tu vai cair também. Deus vai te pegar lá na frente. E o castigo que ele te usou para você dar nas nações que se desobedeceram, você vai ser também vítima do seu próprio mal. E assim a Babilônia também caiu. Por isso aquele que nem assim é o Senhor. Ele profetiza, ele mostra lá na frente. Não para que a gente tema, mas para ele dizer: eu estou no controle de tudo, confie em mim, você está lá. O Senhor sinaliza o que vai acontecer, mas para que a gente tenha a segurança nele. Ele tem o controle de todas as coisas. As nações estão nas mãos do Senhor. Amém? Amém. A mensagem dele foi essencialmente uma mensagem de juízo e de esperança. Porque ele falava que se eles cumprissem tudo aquilo, o Senhor continuaria com uma boa mão sobre eles. É isso aí. Ainda sou menino. Jeremias pensou que sua juventude seria impedimento para ele exercer seu ministério, que Deus o chamou e o vocacionou. Temos que ter cuidado. Se Deus nos chamou, o que é impedimento? Aqui só foi metido para Jeremias, com suas dúvidas. Mas Deus respondeu. Deus tratou Jeremias dentro das necessidades que ele precisava. Podemos ter algumas inseguranças, mas busquemos naquele que nos chamou. Aquele que diz: eu te chamo, mas eu estou contigo. Não temas diante dele, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Quando ele chama, ele prepara, ele ensina, ele vai junto. Ok? Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, está no texto. Somos chamados para fazer o quê? A obra do Senhor. A vontade é de quem? Do Senhor. As palavras são de quem? Do Senhor. O propósito a ser atingido é de quem? Do Senhor. Então põe na tua boca as minhas palavras.
mesmo orando pelos outros, orar por nós mesmos. Para que o Senhor nos use da maneira que Ele quer. E muitas vezes eu me derramo diante do Senhor e digo, eu não compreendo. Porque você não sabe se está fazendo certo. Então você tem que depender dele, tem que pedir a Ele. Aí eu tenho que parar um pouquinho e orar por mim mesmo. Para que as minhas vontades não prevaleçam a vontade do Senhor na minha vida. Isso eu Em tenho todos os cuidado. sentidos. Tanto no que você faz como no que não faz. Você pega Elias um dia Deus, ó, vá, se esconda lá no deserto, fique lá até um tempo que eu vou te chamar. Quem mandou ele ir para o deserto? Deus. Mas já lá adiante, é Elias que procurou o deserto, porque Deus não mandou. Olha o que você está fazendo aqui, dentro dessa caverna. Já foi o inverso. Então temos que realmente, em todas as situações, e também na hora que vai fazer, será que o que eu estou fazendo é possível? Vamos lá? O quadro triste de Judá. O quadro triste de Judá. Jeremias 1,16. E eu pronunciarei contra ele os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Jeremias foi chamado para exercer seu sacerdócio, o ministério profético, durante esse período, durante a turbulência. E aí, Deus sabia que ele iria enfrentar muitas situações. Mais do que o próprio Jeremias, Deus sabia. Situações adversas, rejeições, dificuldades, o peso das palavras, a autoconfiança dos homens que acham que nada vai acontecer consigo. Acontece comigo, mas não comigo. Então Jeremias foi trabalhar como profeta no meio dessa situação. Uma geração corrupta, uma geração perversa, uma geração que estava afastada de Deus. O versículo que a gente leu aí foi o quê? A aliança foi quebrada. Aquela aliança lá do Deuteronômio que Deus fez com Israel. Israel se comprometeu a obedecer ao Senhor. Israel obedecia. E todas aquelas listas de coisas erradas que se tornariam maldições estavam acontecendo com Israel, com Judá. Já aconteceu com Israel do norte, agora está acontecendo com Judá, que está ao sul. E a primeira é o que aqui? Idolatria. Idolatria. O povo de Judá, assim como do norte, o povo de Judá absolveu culto aos deuses falsos dos povos que estavam ali ao redor. E a gente sempre vai, quando for ler livro dos reis, de Crônica, a gente vai ver principalmente Baal e Astarote. São os principais daquela região. Mas foram muitos deuses. Esses se tornaram os principais, chegaram a ter templos feitos pelos reis dentro das regiões de Judá e de Israel. Então se entregaram à idolatria, culto a deuses falsos. Se entregaram ao inverso, o culto falso ao Deus verdadeiro. Eles iam para o templo e faziam as cerimônias a Deus. Depois iam para o templo do Deus falso e faziam cerimônias para o Deus falso. Então Deus disse, isso é a Deus. Vocês estão aqui, se prostituindo com os deuses das regiões, dos povos. Jeremias 2,5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para que afastassem de mim, indo após a vaidade, e tornando-se levianos. Afastaram-se do Senhor. Deus está perguntando o que foi que eu fiz? O que é que acharam contra mim para se afastarem? Que injustiça vocês acharam em mim para se afastarem de mim e se tornarem desleais, se tornarem desleais a mim? Eu que nunca fui desleal a vocês. Se afastaram do Senhor. Jeremias 2,11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses por não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a mim por deuses que não podem ajudar.
Olha o que Deus está chamando a atenção. Aqui não é só a questão da idolatria. Deus está chamando a questão da fundamentação das suas atitudes. Em quem você se fundamentaram para sair de um Deus verdadeiro e trocar para um Deus falso? Qual nação trocou um Deus falso por um Deus verdadeiro? Porque ele disse, esse Deus não vale nada. Esse Deus não é Deus. Mas vocês trocaram o verdadeiro pelo falso. Passear em quem? Olha o que Deus está levantando. Isso que está falando não é só o do hoje. Deus está mostrando o retrato de hoje que começou ontem. É uma sequência de atitudes de que sai o retrato de hoje. Deixar o Senhor. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Baseado em quê? A mim me deixaram. Ao longo da sua história, meu povo me deixou. E quando ele está falando de água, numa região seca e árida na sua maior parte, Deus sabe o que está falando. É uma região que você precisa de água, você tem que ter certeza de fonte de água. Se briga por água naquela região ali do Oriente. Um poço virava briga entre nações. Então você deixar eu, fonte, manancial, que é manancial, água jorra sem parar. E cavaram para vocês cisternas que não tem água. Está se aqui. Esse é o retrato de hoje. Vocês começaram desde ontem. Jeremias 3,8. Judá também sabe que eu negociei com Israel e que eu a mandei embora, porque ela me abandonou. Virou prostituta. Mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta. Isso aqui é terrível, Jeremias está dizendo. Quando Israel cometeu o adultério, deu a... Na época lá se dava da carta de divórcio. Em algumas traduções vai ter a carta de divórcio. Ou seja, ó, siga seu caminho, siga o meu. E Israel foi extinta. Judá, sua irmã, não me temeu. E igual a ela, deslealmente se prostituiu diante de mim. O que é que ele está dizendo? Judá viu o que Israel fez e as consequências do que aconteceu. Mas em vez de aprender, seguiu no meio do caminho. E também se tornou desleal. Esse é o quadro de hoje. Sabe quando foi que Jeremias falou isso? Se diz que pelo menos 130 anos depois de Israel. Então, quanto tempo já se conhecia a história do que aconteceu lá no norte? E nenhum aprendizado desceu ao coração do Judá. Jeremias 4, 22. Desculpa, Jeremias 5, 28. Engordam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Deus preocupado com quem? Com aqueles que são vítimas da injustiça social. Você vai pegar os desmaios, os órfãos, as viúvas, os necessitados, os doentes. Eles não queriam saber de ninguém. Cada um se vê, eu vou ver minha vida. Então, vocês não praticam a injustiça, vocês praticam a injustiça social. Vocês não cuidam dos menos favorecidos, vocês não cuidam daqueles que precisam. Esse que Deus não está olhando isso. É tão atual, né? E Deus falou lá, fala hoje também. Fala hoje também. É a mesma coisa. Nós estamos em nações diferentes, em histórias diferentes. Mas as coisas, os princípios do que aconteceu lá, acontecem do mesmo jeito. E o nosso coração, o coração do homem, continua duro.
Jeremias 4, 22. Ô, seu menino, licença, posso falar? Pode. Às vezes as pessoas falando cuidado, no meu ponto de vista, não sei se eu estou certo, às vezes as pessoas acham que o cuidado é você estar ali levando o alimento físico, mas eu acho também que é você ajudar a pessoa a estar dentro da igreja, não tem? De você estar ali sendo um apoio para a pessoa, Todo tipo, né? de todo tipo de ajuda, porque é um abraço, é um sorriso, é Tem uma pessoas que só palavra, precisam de uma atenção. é uma palavra certa, Tem né? pessoas que só precisam que você, quando ela chega ali, você seja uma referência. Pois é. E às vezes é fácil pegar um dedo daquela pessoa. Entendeu? Está conversando com alguém, perguntou, serve uma certa coisa aí. Por que é que fulano dá essa ajuda àquela pessoa, passa aí toda hora, vai se perturbar vocês tocar na campainha, mas fica conversando também. Porque aquela pessoa precisa que alguém converse com ela. E ela se sente bem de conversar com ela. Dá uma ajuda, se torna referência. E a pessoa tem com quem conversar. Porque uma das coisas mais graves desse mundo é que você se torna invisível social. Ninguém te enxerga. Ninguém te dá um pouco. Ninguém sabe que você existe. Se passa, como se não tivesse tempo. Então a pessoa se sente enxergada por alguém. Quantas coisas a gente pode fazer por aquelas pessoas? Uma vez eu fui no shopping, a faxineira estava limpando o banheiro, eu passei de boa noite a ela, quando eu voltei ela estava chorando, aí eu falei, por que? Ela falou assim, eu estou aqui desde de manhã, ninguém me enxergou. Final do século hoje, em geral, às vezes a gente vê uma pessoa com uma vida social muito ativa, tem muitos seguidores, uma pessoa que vive, mas o mal do século hoje é solidão. Muitas dessas pessoas estão cercadas de amigos, de companheiros, mas ela é uma pessoa só. Então, quando ela encontra, como você falou, um oi, um bom dia verdadeiro, uma pessoa que olha nos olhos dessa pessoa, aí faz a diferença. É esse papel aí que nós, como filhos de Deus, temos que ter em relação a essas pessoas. Nós temos que ser diferentes, como Jesus disse, acolher todo mundo, não importa quem seja. Passava uma influência lá de São Paulo, influência, né? Que agora são as Milhões de celebridades, seguidores, né? Imagina, 1 milhão de Quase seguidores. 2 milhões de seguidores, faleceu, levou um tiro, ninguém sabe o que é pior. No enterro dele, esses 2 milhões de seguidores se resumiam ao pai, a mãe, parece que 2 irmãos, um vizinho. Né? E diz, né, estão dizendo que foi no suicídio porque ele tinha um vazio, imagina, 2 milhões. O que é hoje, né? Eu prefiro um amigo do que 2 milhões de seguidores. Mas Eu coloquei isso aí no grupo, algumas pessoas não gostaram, mas eu sou sincero. Eu prefiro não gostaram, isso aí é um alerta, gente. Nós temos que ser verdadeiros em nossos relacionamentos. Isso são relacionamentos verdadeiros. Muitas vezes a gente, às vezes, não é nem seguidores nas redes sociais, são seguidores, a gente só x pecados mesmo, mas a gente sabe que não pode contar com aquelas pessoas, mas não é nisso não, é no viver, no que a gente precisa de emoções e sentimentos. Jeremias 4, 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios, não entendidos, sábios para fazer o mal, mas nada sabem para fazer o bem. Ao longo do tempo da história, Judá, o povo de Judá, a inclinação foi ter sabedoria para fazer o mal e não para fazer o bem. Isso é consequência de quem se afasta do Senhor. Afasta de Deus. Sua inclinação vai ser qualquer um de nós. Eu parei de buscar o Senhor, daqui a pouco eu estou fazendo. Com a inclinação, no automático, né? Como Paulo fala lá nos Efésios, né? Seguindo o curso deste mundo, né? Seguindo todas as coisas que a carne pede. Dentro da busca a gente tem que estar lutando. Lutando, imagine longe do tirar Senhor. fora. Aí que a inclinação vem mesmo, só fazer o que é errado. Então ele está dizendo isso aí. Jeremias 5,31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. É o meu povo, assim dizer. Os profetas profetizam falsamente. Os profetas oficiais, os líderes religiosos oficiais, profetizam falsamente. Apostasia. O que é apostasia?
Apostasia não é alguém que vem de lá de fora e começa a pregar uma coisa diferente aqui, não. A apostasia é aquele que sai daqui de dentro e começa a dizer, ó, está tudo errado aí, o que está certo é isso aqui, ó. Ele saiu de dentro. O apóstata, ele sai do meio, do nosso meio, e começa agora a dizer, agora eu sei a verdade. Essa verdade que eu estou pregando, essa é a verdade. Porque vocês estão pregando errado. E aí fala para os seus seguidores. Então, o que é que ele está dizendo? Os profetas profetizam falsamente. Jeremias profetizava, a gente vai ver nas outras lições, vai vir o mal do norte. O exército do norte vai vir, vai destruir tudo. Os profetas oficiais, nada, vamos ter paz. E outra, se precisar, o Egito vem ajudar a gente. Até o Egito sobrou na história. Tomou uma surra também da Babilônia. Mas eles profetizaram. E que não vai acontecer nada disso que Jeremias está falando. Profetizavam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Os sacerdotes seguiam tudo isso. Mas o profeta profetizava falsamente. O sacerdote eram dominados por isso. Mas o que é que vai, o que ele termina? E assim deseja o meu povo. O povo é tudo. Prefere seguir o que os falsos profetas, os falsos sacerdotes estão fazendo. Então há uma decisão do povo. Conveniência. É isso? Há uma decisão Até do hoje, povo. professor, muitas vezes a gente quer ouvir aquelas profecias e não fala com Deus o suficiente para Deus falar conosco. A gente quer ouvir de fora e não tem aquele contato, aquele elo direto com o Senhor para ouvir dele. Então a gente também peca hoje. Nos dias de hoje, tem gente missionária assim, isso e isso que vai acontecer, que a pessoa acredita naquilo, sabendo que ela tem acesso direto com Deus e pode conversar com Deus. Então eu não sou muito adepta de estar ouvindo Outras as fontes. profecias, outras fontes, não. Eu fico ouvindo o Senhor mesmo, orar a Ele e pedir direção. O que Jeremias profetizaria no cenário atual do Brasil e da igreja evangélica? O que Jeremias profetizaria no atual cenário do Brasil e da igreja evangélica? Será que ele teria alguma coisa para falar a mão de Deus? E esse questionamento nós possamos levar nas nossas orações e Deus sinceramente para mudar a realidade do nosso país e daquele povo que se chama de povo evangélico. Chegou lá, viu mesmo? O juízo e o chamado ao arrependimento. Quando Jeremias começa a profetizar, e nós vamos estudar mais algumas profecias de Jeremias ao longo da história das nações, o cenário é de urgência. Jeremias sabia disso. O cenário é de urgência. Necessidade de advertência. Cuidado, você está no caminho do erro. O juízo do Senhor vai vir sobre ti. Como você deixou a aliança com o Senhor, o que você está fazendo? Lá na frente você vai colher os frutos das suas decisões. Advertindo. E urgência por quê? O mal já está vindo do norte. Jeremias 4, 6 a 8. Arvorai um estandarte no caminho para Sião. Buscai refúgio, não demoreis, porque eu trago do norte o mal, sim, uma grande destruição. Subiu um leão da sua ramada, um destruidor de nações. Ele já partiu, saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam assoladas e ninguém habite nelas. Por isso cinge-vos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. É urgente. Acordem. Acordem. Jeremias está tendo a visão espiritual correta do que está acontecendo e está tentando alertar o povo, alertar os reis, o rei, alertar os sacerdotes, os profetas. Acordem. A realidade é essa. O mal já está vindo do norte. O mal está vindo do norte, a destruição está vindo. É o que? É o juízo do Senhor, porque vocês abandonaram a aliança do Senhor. Vocês se entregaram à idolatria, vocês se entregaram à inclinação para o mal, vocês estão prestando culto falso ao Deus verdadeiro, vocês estão buscando deuses falsos, vocês abandonaram a aliança do Senhor. Essa é a visão da realidade espiritual. Temos que ter visão da realidade, irmão. Não podemos ficar tapando o sol com a peneira.
quando eu falei aqui a pergunta que foi feita, o que Jeremias profetizaria no cenário atual do Brasil, da igreja evangélica, irmão, não vamos tapar a realidade do que está acontecendo. Deus está olhando do céu, do seu olhar, Ele está vendo o que está acontecendo. O juízo virá, Jesus vai vir para botar fim a tudo isso. Engraçado, eu vejo muita gente estudando aquelas profecias da volta de Jesus e que vai acontecer isso. Irmãos, eu sou mais preocupado com aquela que ela disse. Assim como nos dias de Noé, quando parecia que tudo estava normal, eis que veio. Comiam, bebiam, casavam e casavam. Ninguém dizia vai acontecer. Jeremias dizendo, o mal está vindo do norte. Eles estavam confiando, a gente vai ver uma lição lá na frente, eles estavam confiando numa aliança com o Egito. Até o Egito foi alcançado pela batalha. Olha em que eles estavam se enfiando. Não no Deus verdadeiro. Não no Deus que tirou Israel do Egito e trouxe para a terra prometida. Estão confiando agora naquele que nos escravizou. Então, Jeremias anunciou o juízo. Anunciou o juízo. Leiam aí Jeremias 5, 18, 19. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E quando dissestes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes deuses estranhos na vossa terra, assim servireis estrangeiros em terra que não é vossa. Jeremias está anunciando que o juízo divino e o cativeiro. Assim como vocês me deixaram para servir deuses estranhos, vocês vão servir no cativeiro a pessoas estranhas, a nações estranhas. Está anunciando o cativeiro, mas na verdade esse cativeiro já foi anunciado lá atrás. Isaías anunciou o cativeiro. Jeremias agora está confirmando, porque já está na porta. O exército do norte já saiu e já está vindo. Igual o Léo. E saiu de sua região para atacar. E vai atacar Judá e Jerusalém. Então ele está anunciando. Sua situação hoje é essa. Porque lá atrás você abandonou a aliança do Senhor. E agora lá na frente você vai ter os resultados do que você está fazendo. O exército do norte está igual o leão, solto no meio do caminho. Mas a palavra do Senhor também tem palavra de esperança. Porque o Senhor tem planos de governo. Amém. Não, irmão. O que Deus está falando aqui para Jeremias dizer a ele: vocês vão colher as consequências do que vocês fizerem. Eu estou retirando a minha proteção. E vocês vão agora enfrentar as consequências do que vocês escolheram. Isso acontece hoje, né? Sempre. Com qualquer um de Nunca nós que mudou. está nessa sala, né? Jeremias 6,16. Quem pode ler aí? 6:16. Assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Esse versículo resume tudo, né? Olhem para os caminhos que vocês seguiram. Olhem o que vocês seguiram. Vejam aonde vocês escolheram bênção. Mas agora vocês estão no outro caminho que vão colher maldição. Decidam. Mas eles dizem, não andaremos nele. Porque o Senhor quer que o versículo que aí, Jeremias 7, de 1 a 7. Palavra da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: monte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: consertei vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo:
templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas se consertarem vossos caminhos e vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Essa é a palavra do Senhor. Mandou o profeta dizer: vocês estão em pecado, vocês quebraram a aliança, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês fizeram tudo isso. O retrato de vocês é esse. O mal vai vir. O mal, não, eu estou mandando. O mal que vocês estão colhendo pelas atitudes de vocês. Mas eu também mando uma palavra de esperança. Arrependam-se. Volta aos meus caminhos, que eu manterei vocês habitando no lugar que vocês estão habitando. Eu estarei com vocês. Eu vos protegerei. Eu restabelecerei minha presença na vida de vocês. Mas voltem à aliança comigo e pratiquem aquilo que o Senhor quer. Essa é a palavra do Senhor. Não apenas de castigo, de juízo. Não, primeiro é de esperança. O juízo é a nossa decisão. Como a gente viu lá em Jeremias 6,16. Olhem os caminhos que vocês têm seguido. Vejam o caminho da bênção. Não escolham da maldição, mas vocês estão dizendo no coração: não vamos andar nesse caminho que o Senhor quer. Então, o convite ao arrependimento envolve o quê? Andem nos meus caminhos. Restabeleça a aliança. Então, o convite ao arrependimento. Então, analisando o hoje, por ontem, Jeremias sentiu uma angústia e um fardo por ter que dar más notícias através das suas profecias. Lembremos que o pastor Geraldo falou aqui domingo, que estava aqui domingo, que muita gente diz que profecia é só falar do futuro. Profecia pode falar do passado, do presente e do futuro. Na verdade, mais de 90% das profecias bíblicas são do passado ou do presente. Algumas são do futuro. Então, Jeremias trouxe o retrato de Judá hoje, fruto de decisões do passado, e dizendo: vai acontecer isso, por culpa da decisão de vocês. Mas isso foi o quê? Para Jeremias, humanamente falando, foi um fardo. Imagine a alma de Jeremias, tem que falar só de coisas negativas, só de dar coisas negativas, mas sentindo ao mesmo tempo a realidade do seu povo, vendo quanto o seu povo estava distante do Senhor. Ele sabia que estava sendo rejeitado. Como? Ele sendo rejeitado. Como se ele fosse a fonte das más notícias. Estava sendo rejeitado as suas palavras. Era mais fácil bater em Jeremias do que bater em Deus. Então bater em Jeremias. Jeremias sofreu todo tipo de humilhação possível. Até a morte. Que a gente vai ver lá na frente. Foi rejeitado. Porque falou a verdade. Porque falou em nome do Senhor. Porque falou a palavra do Senhor. Porque continuou pregando, insistindo. Porque disse: eu fui chamado pelo Senhor. A palavra é do Senhor, eu tenho que pregar. Ele aceitou e continuou seu ministério. Jeremias não fugiu do chamado que recebeu do Senhor. Não importa a realidade cristã. Vocês podem ficar contra mim. Mas vocês não estão contra mim, vocês estão contra a palavra do Senhor. Eu não posso mudar a palavra do Senhor. E ele diz para eu falar a palavra dele para vocês. E eu tenho que falar a palavra dele. Ou eu passo a estar junto com vocês no mesmo caminho. Então ele não fugiu do seu chamado. Lembrou a aliança com Deus e seus feitos. O que é que Jeremias fez? Vocês receberam, vocês vão ver lá no livro de Jeremias, vocês receberam do Senhor a proteção, vocês foram libertos da escravidão, vocês receberam alimento, a água durante o deserto, vocês receberam a terra, Deus ajudou a construir a terra, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e vocês abandonaram a aliança com o Senhor e estão atrás de deuses falsos. Então ele lembrou das coisas que trazem esperança. Voltem a caminhar com o mesmo Deus que todos vocês aprenderam. Jeremias reconheceu os erros do povo com a sua inclinação para o mal.
Não podemos tapar o sol para perder. Ah, não, ele ainda está esperando, não. Você é bom. Você está errado. Eu e ele erramos e não fazer aquilo. Reconhecer a realidade do céu. Rever o passado. Jeremias chamou o povo para olhar para o passado, para entender o presente e temer o futuro. Ou temer o exército que vem do norte, ou temer a Deus, para que Deus o poupe das consequências. Então, Jeremias chamou e nos chama hoje. De onde viemos? O que eu estou fazendo aqui hoje? Qual é a minha situação hoje? O que eu sou hoje é consequência das minhas decisões que eu tomei ontem. O que eu vou ser amanhã é as decisões que eu estou tomando hoje. O que eu quero ser amanhã. Então, isso é profecia. A visão completa da nossa vida. Deus trabalha no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro. Entender o presente para enxergar a realidade. Eu tenho que entender o meu presente. Eu preciso melhorar aqui. Mas por que eu preciso melhorar aqui? O que é que eu não estou fazendo? O que é que está me impedindo? Eu estou crescendo aqui, mas como eu posso melhorar para crescer mais? Algo está me impedindo, algo que depende de mim, ou depende do Senhor, ou o Senhor perdoa. Por que eu estou colhendo as consequências disso? Corrija o que for necessário. Tem coisa que não tem como fazer. Então, como eu vou conviver com isso agora a partir de agora? Para eu não colher novos frutos dos meus erros. Assim é a nossa vida. Anunciar o futuro. Nosso futuro, na sua maior parte, são consequências das decisões que tomamos hoje. Qualquer um de nós. São consequências das decisões que tomamos hoje. Nosso hoje, na maior parte, são consequências das decisões que tomamos no passado. Que conclusões tiramos hoje? As atitudes passadas e suas consequências para hoje devem trazer aprendizado para as nossas vidas. O que temos aprendido com o nosso passado? Com o passado das pessoas. Porque a gente, Judá viu Israel caindo. Aprendeu o quê? Nada. Fez a mesma coisa. Eu estou vendo alguém praticando coisas erradas e sei que lá no futuro ela vai colher consequências negativas. O que é que eu estou aprendendo com isso? Algo ou nada? Ou eu vou praticar depois a mesma coisa, achando que vou colher frutos diferentes? Então a nossa vida é assim. Achando que sou melhor e não vou cair. Comigo não acontece não. A quem Deus chama, Ele confirma, dá vocação, ensina, guia e protege. Assim é aqueles que são chamados pelo Senhor. Não há lei. Tenho frutificado onde Deus me plantou? Ou eu sou aquela figueira plantado no meio de umas videiras? Não vou dar figo aqui porque eu estou no meio das videiras. Não me suporto essas videiras. Não vou não. Eu sou figueira, tenho que estar no meio das figueiras. Aí está cheio de... Não sei porque esse homem plantou aqui no meio da videira, das videiras. Só dou figo no dia que eu estiver no meio das figueiras. O que é que Jesus disse? Temos que frutificar, florescer onde Deus nos plantou. Enquanto desistirmos, não temos a bênção do Senhor conosco. Não usufruímos paz na nossa alma. Pelo exemplo de Judá, o que colherei se me afastar do Senhor? Pelo exemplo de Judá, o que eu colherei se eu me afastar do Senhor? Seja em uma área, seja na área. O que eu digo para uma pessoa que está se afastando do Senhor? O que Jeremias profetizaria no cenário atual do Brasil e da igreja evangélica? Levemos esse questionamento na nossa vida e nas nossas orações. Nossa missão
levar o convite de arrependimento ao mundo, aos nossos familiares, filhos, cônjuges, vizinhos, colegas, mas não esquecer de anunciar o juízo, porque ele virá. Assim como o exército do norte veio sobre Judá, Jesus virá. Amém. E reinará eternamente. Glória a Deus. Encerrará a história da humanidade. Não podemos negar isso e nem esconder isso com ninguém. Podem nos chamar de doidos, loucos. Podem rejeitar as nossas palavras. Podem nos rejeitar. Porque não tem como rejeitar o Senhor. Pessoalmente eu rejeito você. Mas a verdade tem que ser pregada. Amém? Amém. Que sejamos os Jeremias da nossa geração. Porque o cenário é esse.